Olá, vamos então a um resumo da aula de hoje sobre o livro de 1 Samuel, que visa introduzir o tema da transição entre o tribalismo israelita e a instituição da realeza, isto é, do Estado em Israel. A questão fundamental para a gente refletir e fazer uma leitura mais atenta ao livro de 1 Samuel, mas também de 2 Samuel e depois de 1 e 2 Reis, portanto da história deuteronomista, é esta: como um povo, a princípio reunido em tribos, que não está subordinado a estado algum e professa uma fé num Deus que não admite outro rei a não ser a si mesmo, pode ter aceito um outro rei que não Javé. Isto é, para um grupo, para um povo que confessa Deus Javé como o seu rei, que não admite Estado, portanto, é isso que significa admitir apenas Javé como rei, em algum momento de sua história, admite esse rei e admite, portanto, o Estado. Lembre-se, Gedeão, Juízes 8, 22, 23, só Javé é rei. Quando quiseram fazê-lo rei, ele disse, não, só Javé é rei. E eu tenho dito que esse é o texto talvez mais importante de toda a Sagrada Escritura nesse aspecto. Como agora, em 1 Samuel 11, você tem a aclamação de Saul como rei, você tem a unção de Saul por Samuel, o profeta, como rei, você tem a admissão do próprio Javé, dizendo a Samuel, no capítulo 8 de 1 Samuel, que não é a mim, Samuel, que ele se opõe. Perdão, não é a você, Samuel, que ele se opõe, mas é a mim. Quando os chefes e os anciãos das tribos pedem um rei, no capítulo 8, versículo 1 e 2, o Samuel reclama a Deus e Deus, então, Deus Javé, responde a ele, não é a mim que ele se opõe. De novo, não é a mim, não é a você que ele se opõe, é a mim. Ou seja, o fato do povo admitir, pedir um rei, na ótica de Samuel e na ótica do próprio Javé, é contrário à sua vontade. Mas aí o próprio texto diz, mas deixe, só mostre o que significa ter um rei em Israel. E aí o capítulo 8 rasga o verbo em termos do significado nocivo para a liberdade do povo, para a opressão do povo, para a arrecadação do tributo, para o recrutamento militar dos seus jovens, para a opressão de suas mulheres. Leiam o capítulo 8 de 1 Samuel. É uma crítica profunda ao Estado, seja ele qual for, mas é o Estado israelita. Mas, enfim, ao mesmo tempo, é a permissão de Javé a esse Estado, a que o povo admita um rei que não ele. Veja, não sou eu que quero, é o texto que está em tensão. Javé quer, mas está em oposição a ele. Samuel desgosta.
Então veja que o texto de 1 Samuel mostra essa transição, mas num processo nada estável. Ou seja, a instituição da realeza, a instituição da monarquia em Saul não foi fácil, não foi assim saboreado. Ah, que bom! Há controvérsias. Parece que tem gente que gostou e tem gente que não gostou, né? Então, por isso que é preciso ler com atenção. Sem a leitura destes textos, não dá para entender a minha aula, tá? Então, queria que vocês se concentrassem no capítulo 8, 9, 10, 11 de 1 Samuel. São os textos chaves para compreender essa transição. Como é que o povo de Israel, do tribalismo, passa a ser Estado. Como é que, crendo num Deus que justifica, legitima a autonomia de seu povo diante das cidades-estados dominantes, passa agora a admitir para si mesmo Estado. E entenda o que significa ser Estado e não ser Estado. Ter rei e não ter rei, que dá no mesmo. Ter rei significa ser Estado. O que significa ser Estado? Ter rei significa, em primeiro lugar, ter palácio, ter uma administração centralizada. Portanto, ter uma burocracia estatal, uma burocracia administrativa, cuja função primeira é organizar o exército, organizar a polícia, cuja função é, pelo menos alegada, é garantir a segurança do povo, garantir a segurança contra agressores internos, a violência de irmão contra irmão e a violência contra agressores externos, de outras cidades e estados, de outros povos. E é assim até hoje. É assim que se justifica um Estado Nacional, é assim que se justifica as Forças Armadas e o Exército. Por isso que algumas constituições, como a nossa, é para garantir a estabilidade das fronteiras. Mas já se abre uma brecha para garantir a ordem interna. Quando então o país está em conflito interno, forças que ameaçam a autodestruição, vem o exército para garantir a segurança do povo. Bom, pelo menos ideologicamente é o que se usa para legitimar, por exemplo, ditaduras. Esse é um problema muito atual. Teve gente que saiu na rua há pouco para pedir a volta da ditadura. E é esta a dinâmica que está aparecendo na perspectiva do deuteronomista, ao concluir o livro de Juízes e dizer que olha o que acontece, o que acontecia, o que aconteceu quando nós não tínhamos rei. O esquartejamento da mulher, da concubina do levita, a matança que quase destruiu a tribo de Benjamim, a morte e a violência de irmãos contra irmãos, o assalto, o estupro de mulheres de outras tribos. Enfim, a quebra da regra da hospitalidade, da lei do da pena, o adultério, né? O abuso, principalmente a violência contra a mulher.
que eu já falei no vídeo anterior sobre o livro de Juízes. Agora, quais são então as razões alegadas para que a monarquia seja instituída e para que Javé deixe de ser o único rei do povo e agora Saul passe a ser o rei? Ele ganha a guerra contra os amonitas. E o povo quer fazê-lo rei. Simples assim. E ele é aclamado rei no capítulo 11. É a mesma situação que acontece em Juízes em relação a Gedeão. Só que Gedeão diz, não, eu não serei vosso rei. Nem meu filho, nem o filho do meu filho. Porque aqui entre nós só Javé é rei. Mas não é o que Saul diz. Saul aceita. Então a razão é alegada no capítulo 11, alegada pelo deuteronomista ao retratar essa memória histórica do povo que se recorda de Saul como seu primeiro rei. A razão alegada é que ele é um guerreiro e poderá organizar um exército permanente para nos proteger. E ai daqueles que se opõem a Saul. O texto diz assim, cadê aqueles que se opunham à unção de Saul? Por incrível que pareça, estes que se opõem à unção de Saul, no capítulo 8 era Samuel. No capítulo 11 também é Samuel, eles querem matar. E Saul se levanta como bonzinho e diz, não, hoje não haverá nenhuma morte em Israel. Hoje é dia de celebrar a vitória. E ele é aclamado rei. Porque já o fora, segundo o deuteronomista, no capítulo 10. No capítulo 10 ele foi sorteado e ungido. E antes mesmo ele foi ungido. Ele foi ungido secretamente, numa versão. Na outra versão, ele foi aclamado por sorteio, feito um sorteio e portanto, ungido. Veja que o deuteronomista, apesar de legitimar a instituição da realeza em Israel, é obrigado a reconhecer a proeminência do profeta. Sem a unção do profeta não se faz rei em Israel. Então há uma continuidade com o tribalismo, que é a unção do profeta evoca a vontade de Deus para que um determinado rei seja ungido. Quer dizer, esse rei em Israel precisa estar conforme a vontade de Deus, por isso a mediação do profeta. Por outro lado, se perde, há uma ruptura com o tribalismo, porque começa a se admitir um rei que não Javé. Então essa é a tensão, e essa, em primeiro lugar, é a razão alegada. Ok? Então, creio que a gente conclui a aula de hoje nesse sentido. Espero que vocês continuem lendo os textos, e a aula que vem, quero mostrar para vocês qual é ou quais são as razões não alegadas, mas que estão no interior destes textos, à medida em que a gente os lê com mais atenção, percebendo com mais atenção, percebendo a tensão que existe neles entre profetismo, entre Samuel e Saul, Estado, realeza. Então isso ficará para a próxima aula, né? Quarta-feira que vem. Qualquer dúvida vocês me ligam, mandam um zap, tem o meu e-mail, coloque um comentário aí, coloque o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda para a gente ter uma oportunidade de oferecer aulas ao vivo através do YouTube. Muito obrigado, gente. Até a semana que vem.